Olá pessoal, tudo bem? Rafael Martins aqui, estamos chegando na Igreja Comirte, aqui em São João de Meriti. Isso mesmo, Igreja da Pastora Fernanda Manhanini, ela que foi participante do concurso A Voz. E agora você vai participar desse culto sensacional junto com a gente. Só vem, vamos lá. Glória a Deus. A paz de igreja. A igreja, o pessoal já todo adorando, todo mundo envolvido, uma oração poderosa. Vamos lá, vamos cultuar com a gente.
já seja esse mês. Agora eu vou ofertar pelo QR Code. Quem aqui irá ofertar casa do Senhor aqui? Dá uma glória para Deus aí. Dá uma glória para Deus. E o bom que aqui, moção, que aqui não tem aqueles lobos que a gente traz de fora para só comer a lã das ovelhas. Aqui tem pessoas fiéis, obreiros fiéis, membros fiéis. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quero orar pela sua vida agora, irmãos. Eu vou orar pela sua vida financeira. Você pode ficar de pé? Quero orar de pé, de pé. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar pela sua vida financeira. Você vai ofertar aí agora e você vai falar assim: Senhor, o Senhor conhece o meu coração e é o que eu quero. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu preciso que a minha vida financeira mude. Sabe por quê, Vanderlei? Tem muita gente que não muda na vida financeira porque não sabe liberar o que tem para ser liberado. Aí não vê resultados na vida financeira. Fica com aquele medo. Você quer ver resultado? Na proporção que Deus for te abençoando, você abençoe também. Entrega aquilo que não é teu. Entrega aquilo que Deus já colocou no teu coração para você entregar em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, Senhor amado, eis aí o teu povo que entendeu esta palavra. Glória a Deus. Santo já abriu o aplicativo aqui, ó, do banco, ó. Glória a Deus. Santo que já abriu o aplicativo aqui do banco, Senhor, para te ofertar, para ofertar nessa obra, para ofertar nessa casa. Aqueles que já dizimaram, meu Pai. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, abençoa, meu Pai, o celeiro do teu povo, derrama bênçãos, chuva de bênçãos, de vitórias. Toma aqueles que também já trouxeram dízimo, meu Pai, nesta noite. Assim como a Tamires está com a mão levantada com o envelope, abençoa a filha, tua filha, tua casa, meu Pai. Os demais também que trouxeram para ofertar, dizimar, meu Pai, o Senhor sabe. Escancara, meu Pai, a vida financeira e sempre faça desafio diante de Deus, irmão, que Deus vai te honrar muito. Amém ou não amém? Pastora Fernanda pregando a palavra, passei cedo para ela, dá para ela pregar 1 hora. Amém? Aplauda Deus aí pela vida da pastora Fernanda. Como é que eu tô? Por ele que eu estou gastando, por amor e
pessoas entenderão. Alguns já estão se organizando para ver o jogo, mas você escolheu o melhor lugar, e esse melhor lugar foi na presença de Deus. E tu acha que você vai perder essa noite? Não tem como você perder, porque Essa agora Marcos capítulo 2, do 14 ao 17. e agora. Quantos acharam? Diga amém? Quem achou, misericórdia. Quantos acharam? Olhando para este ganha 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que tinham o seguido. Os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E você diga amém. O texto que nós acabamos de ler vai nos contar que Jesus, passando dentro de Cafarnaum, ele vê e chama Levi, a saber, o seu discípulo Mateus, que trabalhava ainda como cobrador de impostos dentro dessa alfândega em Cafarnaum. O trabalho de Mateus era recolher impostos dos habitantes e mercadores que estavam de passagem dentro de Cafarnaum. E esses publicanos, eles recebiam comissões por esses impostos cobrados. Porém, eles cobravam ainda valores mais altos do que os necessários para aumentarem as suas riquezas. E assim eles tinham todo o apoio de Roma, que fazia também parte desse negócio covarde. E o que chama minha atenção dentro desse texto é que Jesus, passando, ele vê Mateus sentado nessa alfândega e o chama. Perceba, se você parar para analisar a história de cada pessoa que está aqui dentro, Jesus, ele passou em algum lugar e resolveu o chamar. Vou repetir isso aqui. Todas as pessoas que estão aqui dentro, um dia eles estiveram em ambientes agora não eram para estar, mas porque Jesus resolveu passar dentro desse ambiente, hoje você está dentro desta casa dando glória ao Senhor. E Jesus passando, ele vê Mateus sentado dentro dessa alfândega e o chama. E o texto vai dizer que ele, levantando-se, começa a seguir. E eu preciso aplicar algo dentro disso aqui, porque Jesus, quando ele passa na nossa vida, ele nos tira de mesas que não são para nós. Alguém precisa pegar isso. Jesus, quando ele passa na nossa vida, ele nos arranca de mesas que não cabem mais a nós. Mateus, ele estava sentado na mesa da alfândega. Só que a chegada de Jesus na vida de Mateus revela quem ele é e para quem ele veio. Eu vou alinhar isso aqui pra gente. A chegada do Senhor na nossa vida revela quem nós somos e para quem que nós viemos nesta terra. E é por isso que às vezes a gente não entende
escribas e fariseus te questionam são os mesmos que se dizem santos. São os mesmos que conhecem as escrituras, conhecem os profetas, porém não vivem o que pregam. São os mesmos que criam leis e transpassam os mandamentos do Senhor. E eu compreendo que eles nunca vão compreender e entender o porquê que Jesus se assenta com pecadores, com pessoas dependentes, com aqueles que a sociedade recusa. Vai, essa igreja vai pegar, isso aqui vai estourar. É porque mesa com Jesus não é para quem se acha autossuficiente. Mesa com Jesus não é para quem acha que pode fazer tudo sozinho. Mesa com Jesus não é para gente que acha que não tem defeito. Quem vai à mesa com Jesus é mesa de quem é dependente, é mesa de quem depende. Mesa com Jesus é para você que depende da graça, é para você que depende do milagre, é para você que depende da presença. Cadê os dependentes? Cadê os dependentes? Cadê os dependentes? Cadê? Abre a boca para dar glória, igreja. Mas quer? Eu falo muito. Quer? Eu sou fraco. Quer? Eu sou pecador, cheio de defeito. Posso dizer uma coisa? Então vamos se assentar junto nessa mesa, porque assim como você, eu também dependo de ser mudado todos os dias. Cadê os dependentes? Cadê os dependentes? Cadê os dependentes? Entenda uma coisa, igreja. Nem toda mesa cheia significa que existe a presença do Senhor. Nem toda mesa bonita, agradável aos nossos olhos, significa que Deus está lá. Eu ainda prefiro me assentar com pecadores, com fracos, com humilhados e rejeitados pela sociedade, do que me assentar com gente que não é dependente da graça, gente que não diz que tem erros, gente que não aceita e se acha autossuficiente. Eu sou dependente da graça e eu quero me assentar com o Senhor. Essa é uma graça terrível. É palavra. Você pode dar glória para Deus, irmão? Você pode dar glória para Deus? O homem está buscando, né? Na madrugada eu vi ele orar de serve mesmo, como o obreiro Kevin falou, para não se assentar na mesa, né? Que não é para se assentar. Você pode dar glória? Quem aqui precisa de oração? Quem aqui precisa de oração? Eu quero orar pelo teu lar, amém? Se você puder ficar de pé, eu quero orar pela sua casa. Você que, quem sabe, esteja um pouco cansado, debilitado, pode ficar sentado. Mas eu preciso orar pela sua casa, eu preciso orar pela sua família. Glória a Deus, amém? Deixa Deus te usar, amém? Fica tranquilo, porque tudo está no controle de Deus esse culto, né? O culto está no controle de Deus. Fica tranquila, porque tudo é para Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus eterno Pai. Senhor, aqui está o teu povo que veio te adorar. Aqui está o teu povo que veio glorificar o teu nome, que veio exaltar o teu nome, que veio magnificar o teu nome nesta noite. Deus, o culto está debaixo de unção, de glória e de poder. Senhor, eu quero pedir pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmão que adentrou neste lugar. Senhor, vai visitando os familiares que aqui estão, vai visitando, meu Pai, a cada família aqui representada. Senhor, eu sei que tem famílias que enfrentam, Pai, muitas guerras, que enfrentam muitas batalhas espirituais, que enfrentam, meu Pai, às vezes labirinto, que para ele e para ela acha que não tem saída. Mas eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder do joelho que se dobra, eu acredito no poder, meu Pai, daqueles que oram, daqueles que me buscam em espírito e verdade. E eu acredito que ainda esta semana, Pai, o teu povo
igreja. O teu povo contará testemunhos de vitória. Eu creio, meu Pai, assim como o Senhor levantou, meu Pai, este povo para testemunhar, eles irão testemunhar, eles irão vivenciar e presenciar momentos sobrenaturais, meu Pai, na vida dele e na vida dela. Deus, vai aonde ele não pode ir, vai aonde ela não pode ir. Resolva, Pai, essa situação que às vezes tira a noite de sono dela, às vezes tira a noite de sono dele, Pai. Eu acredito, Pai, que enquanto nós estamos aqui orando, o Senhor, meu Pai, já está, meu Pai, derramando a tua unção, já está derramando a tua glória, já está derramando o teu poder, Deus. Aleluia. Que crentes através desse culto, Pai, venha contar testemunhos de vitória, venha contar testemunhos de bênção, venha contar testemunhos de libertação, de transformação. Meu Pai, dá força essa irmã que adentrou aqui hoje, dá força esse irmão que adentrou aqui hoje, tira todo o cansaço, Pai, o cansaço espiritual, alguém entende? O cansaço na fadiga diária, do cansaço constantemente. Oh Deus, vai enchendo agora, meu Pai, esse servo e esta serva com a porção dobrada do teu Espírito, meu Pai. Antes de Elias ser rematado, Eliseu lhe pede a porção dobrada do Espírito. E Pai, crente que entrou aqui hoje nesta noite, Deus lhe pergunta, ele faz uma pergunta: o que tu deseja nesta noite? Eu vou repetir isso aqui porque Deus está mandando eu dizer. O que você, qual é a tua petição? Nesta noite eu vou repetir, minha pastora presidente Fernanda, Deus está mandando na vida perguntar a essa igreja: qual é a tua petição? A minha petição do pastor Henrique hoje é que Deus me encha do poder do Espírito Santo, para que eu possa estar firme nos dias das provações e nos dias da provação que se bate e se levanta diária. Eu quero te pedir agora, feche os teus olhos aí agora e começa a se ligar em nome de Jesus. Deus, enquanto eu estou orando, Pai, enquanto a tua igreja está orando, faça esse mover santo agora. Ouve, Miguel. Todos os meus dias, Pai,
Ele virá. Querido, era para você estar glorificando, porque a maior promessa do Senhor sobre nós é que Ele virá nos buscar. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Vinde, benditos de meu Pai, entrai para o reino que eu vos preparei. A herança é tua, a promessa é tua, a porta está aberta, pode entrar. Ele diz: vinde, benditos de meu Pai. Ele vem sobre as nuvens, Ele irá nos buscar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Isso aí foi para mim, agora se é para Deus pode ser melhor. Acima da sua cabeça, porque Ele é grande, Ele é digno. Aleluia. Querido, está conosco esse casal abençoado que fez parte de, como é que eu vou dizer? A cobertura, é isso mesmo. Cobriu toda a programação do festival A Voz. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse casal? É o irmão Rafael e a irmã Renata. Amém? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. E eles têm um canal lá no YouTube, depois vocês vão lá ver nas redes sociais, no Instagram também. É Pó de Vaso, né? Isso aí. Pó de Vaso, como é que é o nome que encontra lá? @Pode Vaso. Pó de Vaso. Se inscreve no canal, entra no Instagram, dá um like, Isso aí. Compartilha. segue, compartilha, arrasta pra cima e vambora. É um prazer receber vocês aqui, tá bom? Irmão Rafael, irmão Renato, Deus abençoe. E aí eles queriam fazer uma entrevista comigo, né, irmãos? Fazer essa finalização dessa cobertura. Eu falei assim, tem que ser na minha casa espiritual, porque isso aqui representa a minha vida. Na verdade, eu sou mais daqui do que da minha casa. Então, eu os convidei, são meus convidados de honra nessa noite para estar nesse culto. E eu tenho certeza que eles estão sendo aqui abençoados, porque o Senhor se faz presente neste lugar, amém? Amém. Querido, eu quero contar uma bênção aqui rapidamente, só para elevar a sua fé. Quando nós entramos dentro de um ambiente profético, Deus move. Nós temos falado muito sobre isso aqui, amém? E nós vemos o nosso pastor Henrique, pastor dessa casa, que com muita propriedade busca o Senhor. Para cada ministração, para cada culto de quarta-feira, para tudo que ele se dedica a fazer, ele faz com muita propriedade e reverência ao Senhor. Então, não somente a pastora Fernanda, né, irmãos, mas nada eu posso se não for os nossos pastores auxiliares e toda a membresia dessa casa. Então eu digo isso porque com muito carinho, que a gente brinca, a gente se respeita, a gente busca, e eu vejo o pastor Henrique como um exemplo de vida a ser seguido. Então assim, se você quer uma referência, não busca coach, irmãos, não compartilha só coisas de gente que você não conhece, compartilha coisas de pessoas que você sabe, conhece a vida, que tem uma vida íntegra, que honra as coisas do Senhor. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu entendo o princípio de honra, e quem honra deve ser honrado. A Bíblia diz isso, irmãos. Então eu não estou aqui fazendo nada do que a Bíblia não diz que eu preciso fazer, preciso honrar a vida do mundo.
do nosso pastor Henrique aqui, porque ele tem sido um canal de bênção na nossa vida. E as coisas que Deus tem liberado através não somente da sua vida, como a vida dele, irmãos, tem sido grandes bênçãos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida particular, sobre a nossa vida ministerial, né? E semana passada eu recebi uma bênção através da vida dele, porque o que ele profetizou, eu peguei para mim. Então, semana passada o pastor Henrique liberou algo desse altar, como ele tem feito, com muita autoridade, porque profeta não é conhecido só simplesmente pelo aquilo que diz, mas pelo aquilo que é acontecido, pela vida que ele tem com Deus. E semana passada ele falou assim: amanhã, na quarta-feira, quem estava aqui quarta-feira, ele falou: amanhã Deus vai liberar uma bênção para alguém que está aguardando, esperando. Foi esse meu pastor. O telefone vai ligar, as portas vão se abrir, Deus vai te dar vitória. Irmãos, eu coloquei um processo em março para ser curadora da minha sogra. Muitos que talvez não saibam, eu fiquei viúva e cuido da minha sogra, e ela tem Alzheimer. E essa é uma doença infelizmente degenerativa. Ela só lembra de mim e do meu filho, de algumas coisas esporadicamente. Mas por um tempo eu fui procrastinando isso, porque eu achava que alguém ia vir, ia querer pegá-la para cuidar, mas ela não tinha família, ela não tem mais ninguém. Quando meu esposo faleceu, ele já tinha ficado sem o irmão, que é o único irmão que ele tinha, sem o pai, e ele sempre falava que todos os familiares dela já haviam morrido e que só tinha sobrado ela, porque a maioria, né, ele orou para quebrar uma maldição na vida dela assim que ela aceitou Jesus. A maioria sempre morreram por doenças do coração. E quando ela aceitou a Jesus, eu lembro do meu esposo falar isso, contar esse testemunho, que ela não morreria, mas ela sairia do espiritismo, dos deuses que ela serviu, iria para a igreja, ele a batizou, e que toda a maldição que existia sobre a sua vida iria parar nela. E mês passado ela fez, dia 31 de julho, irmão Rafael, 74 anos, e eu estou lá cuidando dela. E por motivos financeiros eu nunca consegui fazer esse documento, porque vai haver uma hora que, se Deus não levar, né, irmãos, que isso é uma coisa natural, a gente não se programa para isso, mas coisas naturais acontecem com pessoas naturais. A gente nasce, cresce, reproduz ou não, e depois morre. E a cada dia mais está um pouquinho mais difícil, porque ela já não se lembra mais, não responde por si, não tem autonomia das suas faculdades mentais, e isso já estava me deixando um pouquinho preocupado, porque a realidade financeira não condiz com a minha vida, nem com a dela. E eu entrei na Defensoria Pública e procurei ajuda, porque o valor de um documento desse já é em torno de uns R$5.000. Eu procurei todos os advogados que poderiam me ajudar, e sempre diziam a mesma coisa. Então eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou colocar Deus na frente e vou atrás desse papel, e alguém vai responder, e Deus vai me dar a causa ganha nessa causa. E eu confesso, irmãos, que às vezes a dúvida permeava o meu coração, meu pastor, porque nós cremos, mas sempre vem uma voz que tenta nos desvencilhar do propósito de Deus, amém? E eu sempre ouvi dos advogados assim: é muito difícil você conseguir isso, porque você é a única pessoa da família e que cuida dele, você não tem laços sanguíneos para você ter esse tipo de documento. E isso me deixava um pouquinho mais acomodada. E em março eu tomei a iniciativa, fui na Defensoria Pública, e lá eu dei entrada para ser curadora dela. Irmãos, o pastor Henrique falou na quarta-feira, isso foi em março, passou 5 meses, é isso? De março até julho. No outro dia, saiu a causa. O juiz bateu o martelo, irmãos. Eu estou falando que era uma causa de R$5.000. Você pode aplaudir com o Senhor? Que Deus me deu, me concedeu.
as coisas que nos aconteceram. Eu falo para as pessoas que ela é a minha missão. Então eu falei, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. No dia que ele disse, irmão, estava lá no site que o juiz liberou essa curatela provisória para que eu possa cuidar dela e assumi-la com propriedade, regulamentado na lei. E eu saí de lá chorando. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o pastor Henrique. Minha mãe foi comigo porque, irmãos, quem me conhece sabe como é difícil, né? Sabe quantas lutas eu passei durante esse tempo de luto. E ela ainda foi a pessoa que precisou de mim, como precisa até hoje, de amparo. Não é fácil você cuidar de uma pessoa idosa que tem Alzheimer, que tem cuidados especiais. Então a vida da pastora, a pastora está sempre alegre, sorrindo, confiante, com fé. Mas, irmãos, nem tudo são flores. A gente passa por caminhos, por desertos, sabendo que Deus, Ele transpõe esses limites para nos dar vitória, amém? Então eu falei, desse ano não passa, eu sei que Deus vai agir, vai tirar esses temores, esses receios do meu coração e vai me dar vitória, porque tudo que eu preciso fazer, eu preciso dela, e ela já não corresponde mais por ela mesma, não responde mais sobre como eu vou dizer, não tem mais uma autonomia para responder por si. E Deus me deu, irmão, essa bênção. Talvez para você seja uma coisa banal, mas para mim é tão importante. Eu estou a semana toda glorificando meu pastor, porque Deus faz milagre, irmãos. Ele faz o impossível acontecer. Você pode dizer amém? Então é isso. Dia 18 de setembro tem audiência lá e já pego esse documento na mão do juiz para honra e glória do nome do Senhor. Por que você está falando isso, pastora? Porque tem causas impossíveis que talvez você não entregue. E eu tenho falado com o Senhor, verbalizando o que eu preciso. Porque às vezes oramos erradamente. Senhor, me abençoa, Senhor. Mas nós precisamos, irmãos, aprender a verbalizar o que nós queremos. E esses dias eu tenho orado, Senhor, vai nessa causa da dona Fátima e me ajuda, dá a vitória, porque só o Senhor pode fazer o impossível. Vai nessa causa, dá nomes. Nessa noite o Senhor está dizendo, dá nomes nas causas que você precisa, para que o Senhor venha de encontro às suas necessidades. Sem mais delongas, eu quero te entregar uma palavra que o Senhor falou no meu coração na tarde desse dia. Abra comigo, por favor, em Lucas capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13. Aleluia. Quem achou de ver amém? Quem achou de ver graças a Deus? Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. A minha Bíblia é um pouquinho diferente da sua, mas vamos lá, queridos. No mesmo dia, eis que dois deles iam caminhando até uma aldeia cujo nome é Emaús. Diga Emaús. Diga Emaús, que dista 60 estádios de Jerusalém. E conversavam entre si sobre todas essas coisas acontecidas. E sucedeu que enquanto eles conversavam e discutiam, Jesus mesmo se acercou e caminhava com eles. Mas seus olhos estavam velados ou fechados, para que não o reconhecessem. Disse-lhes: que palavras são estas que conversais entre vós enquanto caminhais? Detiveram-se com o rosto sombrios. Algumas traduções vão dizer entristecidos. Diga entristecidos. E um deles, chamado Cleofás, respondeu e disse: és tu o único forasteiro em Jerusalém que não tem sabido das coisas sucedidas nela nesses dias? Disse-lhes: quais? Eles lhe disseram: as coisas acerca de Jesus o Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obra e palavra diante de Deus e de todo o povo, e como também os principais
de Moisés e seguido por todos os profetas, lhe explicou em todas as escrituras as coisas referentes a ele mesmo. E acercando-se da aldeia aonde iam, ele deu a impressão de ir mais adiante, mas eles constrangeram, dizendo: queda-te conosco, entardece, e o dia já tem declinado. Então, pois, quedar-se com eles. E sucedeu que, ao se reclinar com eles, havendo tomado um pão, o bendisse, e depois de parti-los, lhe dava. Então lhes foram abertos os olhos e reconheceram, mas ele lhes fez invisível a eles. E se disseram uns aos outros: não estava ardente nosso coração dentro de nós quando nos falava no caminho, quando nos abria as escrituras? E levantando-se daquela mesma hora, regressaram a Jerusalém e acharam os 11 reunidos, e aos que estavam com eles, que diziam: realmente foi ressuscitado o Senhor e foi visto por Simão. Eles então contaram o sucedido no caminho e como foi reconhecido por eles ao partir o pão. E você diga amém? Amém. Olha para cá, querido, para você entender. Nós sabemos que nesse período de 3 anos e meio, ou 3 anos e 6 meses, que o ministério do Senhor Jesus foi estabelecido na terra, apesar dele ter crescido, ensinado nas sinagogas, o ministério de Jesus ele só foi explorado, acontecido, através da primeira visibilidade que ele teve como feitura, e que nós vamos ver isso no casamento que em Caná da Galileia, que ele transformou a água em... Então você não vai ver outros milagres de Jesus acontecendo. Você não vai ver uma história que antecede esse primeiro milagre. Você vai ver que Jesus ele crescia, mas enquanto crescia, ele ia se preparando. Diga preparando. Para alguém que entende o propósito, preparar-se é o início de todas as coisas para o cumprimento da promessa de Deus. Só que nesse caso aqui, ele já havia morrido e ressuscitado ao terceiro dia. E ele vai aparecer no seu corpo glorificado no caminho de Emaús. Diga, no caminho de Emaús. O que significa Emaús? Eu escrevi aqui para você entender. Emaús significa fonte quente. Diga, fonte quente. Ou manancial. Diga, manancial. O interessante, irmã Rejane, é que Jesus aparece e aqueles homens não o reconhecem. Porque parece que quando nós estamos distantes da presença de Jesus, por que presença de Jesus? Porque Jesus não estava mais num corpo material e físico presente, mas ele já havia cumprido o propósito que Deus, eu falei aqui de propósito que Deus havia estabelecido para ele. Só que aqueles homens, eles sabem da notícia que Jesus morre, mas ele não sabe que Jesus havia ressuscitado. Interessante que tem gente que sabe da notícia ruim, ao invés de esperar pela promessa se cumprir, sai do lugar que Deus ordenou que não saísse
porque ao final dele tem glória de Deus para a tua vida. Deus está te chamando, não fuja do sofrimento. São esses que vão forjar o teu caráter espiritual para fazer você ser mais do que vencedor. E a Bíblia diz que eles estavam a muitos estádios de onde Jesus mandou eles ficarem. 60 estádios, pastor Henrique. Se a promessa do Pai era ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido, você vai sair de Jerusalém. Por quê? Nessa noite Deus está falando, se você sair do lugar que Deus ordenou para que Deus pudesse abençoar a sua vida, Ele está dizendo para você recalcular as rotas, porque ainda é tempo de voltar ao caminho que Deus ordenou que você estivesse. Diga para alguém que está do seu lado, não saia de Jerusalém. Jerusalém ainda é o lugar da promessa de Deus. Vai sair porque está triste, o coração estava entristecido. A gente precisa, querido, tomar cuidado com a tristeza que aflora no nosso coração, porque a palavra do Senhor diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas todas as vezes que você está triste, você sai dos lugares que não era para você sair, você toma atitudes que não era para você tomar, você fala coisas que não era para você dizer, você faz aquilo que Deus não ordenou que você fizesse. Então cuidado com o coração entristecido, porque ele tem a probabilidade de errar o caminho do Senhor. O coração está entristecido. Eu vou sair de Jerusalém? Não. É aqui mesmo. Há 4 anos, quando meu marido faleceu, todo mundo pensava que eu ia fechar a igreja. Olha eu aqui. O luto não pode me matar. A tristeza não pode te deter. O inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Já era para você estar glorificando. A enfermidade não me matou há 30 anos atrás. Ela não matou meu filho há 8 anos atrás. Ainda tem jeito, mas fica no mesmo lugar da promessa do teu Pai. Oh, aleluia. E eles encontram Jesus no caminho de Emaús. Diga, no caminho de Emaús. Graças a Deus pelos encontros que você tem quando você decide sair do lugar que Deus não autorizou você. Graças a Deus que Jesus te pega no caminho em que você decidiu fazer trilhar sozinho. Graças a Deus pelos encontros que o Mestre tem no decorrer da caminhada, porque pode estar sofrendo, pode estar sangrando, pode até estar demorando, mas Jesus está indo, vindo pelo caminho. Ele está no caminho. Ele está no caminho. E eles conversavam entre si todas essas coisas. Eu acredito que eles opinaram, porque a gente, quando não entende, irmão Rafael, os propósitos de Deus, a gente se questiona. Poderia ter sido assim, poderia ter feito assim. Quantas vezes eu me perguntei por que o Senhor não me levou ao invés do meu marido? Mas Deus sabe exatamente qual é a vontade dele. Ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Deus. Tem hora que você quer questionar a ponto de induzir uma outra realidade. Mas por que Jesus não disse que não era ele? Por
tomado numa emoção de tristeza, nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a tristeza, ela pode mudar o rumo da nossa história, se nós dermos lugar. Porque reino, querido, não é democrático, não é o que eu e você achamos. Reino é monárquico, o rei sabe de todas as coisas e a vontade dele é soberana. Ele é o rei da glória. E quem entende isso sabe que muitas das vezes ele vai ser contrário àquilo que você pensa que você quer. Não é do meu jeito, não é da minha forma, não é do meu momento, não é do meu. Então estou pregando para a gente que está aqui. Não saia de Jerusalém achando que as coisas vão melhorar para você, achando que você não vai passar ou conseguir atravessar o Calvário. Muito pelo contrário, quem decidiu passar pela cruz e entrar pelo processo do Getsemane, que é o que? Morrer para mim mesmo, mas viver para Deus. Entende que a recompensa virá dele. Então você está muito bem assistido, porque nada foge do controle do teu Deus. Não foi falar disso aqui? E aí, pastor, a conversa ela vai fluindo. Ninguém sente o cheiro do mestre Miguel. Ninguém sente. E a Bíblia diz que Emaús significa fonte quente, fonte quente, ou manancial. Deus quer nos levar às águas quentes novamente, para que Ele aqueça aquilo que está frio sobre as nossas vidas. Aleluia. Porque parece que a notícia triste abala as nossas emoções, irmão Gilberto. Parece que quando ouvimos algo nos entristecemos a tal ponto de querer deixar o ministério, abandonar a presença, a casa do Senhor, abandonar o lugar da promessa. Parece que quando a notícia ruim chega na nossa vida, pastor Henrique, nós como seres humanos temos a tendência de querer abandonar o barco, entrar para dentro da caverna, nos esconder da presença de Deus. Lembra de Adão? Se escondeu porque ele teve medo. Deus está dizendo: não quero que você saia do lugar da promessa por causa dos problemas que você está passando, porque você corre um sério risco de se esfriar na minha presença. Aleluia. O Senhor preparou um culto desse de quarta-feira, que daqui a pouco vai ter o jogo do Flamengo. Você vai para sua casa comer pipoca e ver jogo, né? Obreiro Jonas. Cadê os flamenguistas aqui? Luiz, Gilberto, Diácono Chauí. Só para te dizer que as suas emoções não definem os teus destinos. O Senhor está no caminho de novo, sabe por quê? Para fazer você ter vontade de novo, para fazer você se alinhar de novo aquilo que Ele já te prometeu. Porque tem gente que anda motivado pelas suas vontades. Se eu não tiver vontade, eu não vou. Se eu não quiser, eu não prego. Se eu não quiser, eu não louvo, eu não danço, eu não vou. E Deus está dizendo: eu não dependo das suas emoções para fazer cumprir a minha vontade. Ainda bem que Deus não depende das nossas emoções para cumprir a sua
Sabe por quê? Pergunta por quê, pastora? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E a Bíblia diz que ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ela é movida a fazer. Enquanto eu estou pregando aqui, a palavra está movendo na sua vida. A palavra está manifestando no seu coração. Ela está fluindo como um manancial de águas quentes, curando vidas aqui. Ela está libertando corações entristecidos, porque a palavra, ela cura, mas ela liberta, ela salva e ela leva para o céu. Talvez você tenha entrado aqui entristecido como aqueles homens, mas por causa dessa palavra, da presença do Mestre, você sairá daqui glorificando o nome do Senhor, sendo renovado, sendo saciado, sendo cheio da presença dEle. Deus está inundando essa terra seca. E aí, pastora, termina agora. O Senhor, Ele dá uma impressão de mais adiante, mas Ele observa. Ele continua ali, aqueles homens pedem, você não fica. Porque a primeira atitude de quem recebe Jesus é querer que Ele fique. É querer que Ele nunca mais saia da nossa vida. Você é assim? Levanta a mão só para eu ver se você sente a mesma coisa. É por isso que eu não acredito que alguém possa deixar o primeiro amor. Porque esse amor aquece tanto o nosso coração, irmã Maria José, que é impossível que você não seja queimada ao longo do caminho por ele. Porque não tem segundo amor. Esse amor substituiu todos os amores que tínhamos antes. Todos os amores que tínhamos antes, ele substituiu. O que Jesus está falando aqui, ele está criando um relacionamento. Porque alguém que não percebe a presença de Deus não pode ter intimidade com Ele. Não tem como você dizer que Deus está aqui ou Deus está lá, se você não tem intimidade com Ele. O Senhor vai dizer assim: ao reclinar com eles, tomando pão, bendisse, e depois de partir lhe dava. Então lhes foram abertos os olhos e reconheceram, mas ele se fez invisível a eles. Se levanta, por favor. Calma. Pode cortar. Peraí. Certa vez, mas agora Jesus chegou e Ele está vindo nesse manancial de águas quentes para dizer: tá bom, você não sentiu a minha presença, não ardeu no seu coração, mas agora é diferente, porque você está sentando à mesa comigo, e quem senta à mesa, o coração é aquecido de novo. Deus está dizendo: se prepare, porque quando você aceitar essa comunhão comigo, eu vou fazer todas as coisas novas na sua vida de novo. Eu aqueço seu coração, eu te chamo para a mesa, eu chamo você a uma responsabilidade comigo, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu estou pregando para crente aqui nessa noite, amém? Deus está dizendo: é tempo de você aquecer o seu coração de novo. E eles se perguntavam: não estava ardente o nosso coração dentro de nós quando nos falava no caminho, quando nos abria as Escrituras? A gente está vivendo um tempo que a palavra não é mais suficiente para aquecer o coração. Não é diferente que Jesus viveu com esses homens. A gente está vivendo um tempo de que a presença de Jesus não é mais suficiente.
hoje eu permiti você sair de Jerusalém. Por mais que você achasse que estava nele, só para aquecer teu coração de novo, para você ter um encontro comigo pelas águas quentes.